eu quero convidar vocês, então, a refletirem comigo sobre quanto valem meus valores. Seguindo a nossa série, nós vamos hoje falar dos nossos valores. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, de 6 a 8, ou acompanha comigo no telão o texto que vai estar projetado. Colossenses 2, de 6 a 8, se você quiser abrir, mas se você não trouxe a Bíblia ou quiser simplesmente acompanhar, você pode acompanhar na projeção. Colossenses 2, de 6 a 8, diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Amém? Vamos fechar os olhos e falar com Jesus mais uma vez. Ah, Deus, a gente está aqui é porque a gente quer te ouvir e quer falar contigo. Pai, a gente já expressou um pouco do nosso coração nas canções. Nós expressamos também na oração, na dedicação da nossa vida, um pouco do nosso coração também. Foi a nossa atitude da gente para com você, a nossa direção, a gente indo na sua direção. Agora, Pai, sentados, com a Bíblia aberta, pedimos, Espírito Santo de Deus, chega a nós e, de maneira sobrenatural, Senhor Deus, vai nos direcionando sobre os valores que o Senhor tem para estabelecer diariamente no nosso coração, a partir de uma vida que é gerada no Senhor. Ó Deus, usa a minha vida, usa cada processo nosso, cada frase, cada reflexão, cada palavra que for dita, que seja tudo guardado, protegido, amparado, pastoreado, guiado pelo Teu Santo e poderoso Espírito. Usa a vida de cada um aqui e chega aos corações, inclusive daqueles que não creem, sobre aquilo que o Senhor tem para a vida da humanidade, para o nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. A nossa sociedade tem vivido conflitos muito, muito sérios a respeito do que é verdade, do que é princípio, do que de fato é valor. As pessoas hoje confundem o que é valor e aquilo que é tradição. Aquilo que é costume, eu sempre fiz, eu faço desde quando nasci, e aquilo que eu entendi ser real e gera vida, para mim e para os outros. Hoje você não pode dizer que as coisas são absolutas, porque as pessoas vão te recriminar, porque nada é absoluto para eles. Porém, nós que vivemos uma vida cristã, ou deveríamos estar vivendo, porque estamos aqui, ou buscando de alguma forma essa vida cristã, a gente é orientado pela palavra, pela Bíblia. E aqui há valores. Aqui é o lugar onde nós vamos trilhar a nossa vida, andar sobre esses princípios aqui. E entra ano, sai ano, entra geração, sai geração, mudam os governantes, mudam as histórias, mudam os formatos sociais e os princípios bíblicos permanecem. Permanecem. A espinha dorsal do Evangelho não muda. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A vida é gerada por Ele e volta para Ele. Ele é o dono da história. Ele é o dono da minha vida. Eu existo para refletir a glória dEle. Então é a glória dEle projetada em mim e eu nas pessoas. Então, isso é princípio bíblico. Porém, se eu pulo para um lado, se eu pulo para frente, se eu dou rodadinha, se eu não uso mais terno, se você
usa bermuda. E isso tudo já não é mais princípio bíblico. Isso é o formato, isso é o costume. Isso diz sobre a tradição, sobre aquilo que eu sempre fiz e agora, necessariamente, pela era que muda, eu não preciso fazer. Então, qual é a linha? Qual é o lugar? Qual é a diferença entre valores e costumes? Eu quero, de maneira muito simples, tentar passar um pouco sobre essas diferenças, tentar ser o mais prático possível. Os valores são inalterados. Com o passar do tempo e com as transformações sociais. Os valores que são fundamentados na palavra, na Bíblia, eles não se alteram, como eu já disse. Porém, os costumes, eles são constantemente alterados e também são influenciados pelas circunstâncias sociais e relacionamentos pessoais. À medida que eu vou me relacionando com a sociedade, a grande massa, os meus costumes eles vão se alterando de acordo com a maré, de acordo com a onda. À medida que eu vou me relacionando com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu amigo, com a minha amiga, eu também sou influenciado por ele e ele por mim, e aí os meus costumes são também alterados. Você tinha alguns jeitos, algumas características, algumas coisas que você preservava quando você era pequeno, e hoje você não faz mais. Por quê? Porque você saiu da casa do seu pai. Você saiu da casa da sua mãe. Aquilo que o seu pai pedia, aquilo que era a tradição do seu pai, da sua mãe, agora que você começou a viver a sua própria vida, isso começa a se alterar à medida que você vai crescendo e vai se constituindo como homem, como mulher. Isso é natural, isso precisa acontecer. Porém, existem aspectos de valores que afetam diretamente os nossos costumes. Se os nossos valores não estão mudando os nossos costumes, isso é perigoso. Entende? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Você sabe, não sabe o texto? Então. Se você não sabe, você não trouxe sua Bíblia, você é a primeira vez numa igreja, ouça o que diz o texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se esforcem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2, e principalmente o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, ouçam, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebam, para que nós possamos ser capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso olhar para a Bíblia, olhar para os valores que são bíblicos, que não se alteram, e olhar para os nossos hábitos, para os nossos costumes, para as nossas tradições. Colocando um ao lado do outro, em comparação, eu preciso checar se os meus costumes estão atrapalhando os meus valores. E se os meus costumes, as minhas tradições, estão atrapalhando os meus valores bíblicos de relacionamento com Deus e com as pessoas, esses aqui precisam ser ajustados aos valores. Os meus costumes e tradições precisam ser ajustados aos valores. E eu vou então agora tentar ser prático nisso. Casamento. Se eu falar sobre casamento com você, eu pergunto o que no casamento é valor e o que hoje no casamento é costume. Diz para mim. Valor no casamento. Fala. Fidelidade. Quê? Respeito. Amor. Cumplicidade. Vamos para o mais prático.
Ficar junto para sempre. Então, olha, vamos lá. O que foi? Eu ouvi o quê? Não, misericórdia não, isso é valor. Isso é valor. O valor... Boa, tá, deixa o povo. Deixa aí, é isso mesmo. O valor é o para sempre. O costume é até quanto durar. O casamento é o compromisso. Isso é valor. Eu vou me casar com você. Eu vou lá na corte, vou na igreja, onde quer que seja, eu vou me casar com você. Por quê? Porque eu me comprometo com você. Nada vai nos separar. Nada pode nos dividir. Nada. Porque eu não casei com você para ser feliz. Eu casei para te fazer feliz. Isso é valor. Eu casei não é para você me completar, não. O Senhor me completa. Eu casei com você porque eu te amo e escolhi viver ao seu lado para sempre. Isso é valor. Costume, tradição, hoje é viver junto sem casar. Mas por quê? Por causa do medo do compromisso. O medo do compromisso é absurdo, porque há uma mentira estabelecida de que viver junto não gera compromisso. Mas não é. Viver junto gera compromisso. Mas só que algumas pessoas têm medo do papel, porque como se fosse o papel que gerasse aquilo ali, mas não é, não gera. Mas se eu não tenho o papel, é que eu ainda não decidi o para sempre. Não tenho coragem de assumir publicamente. Não tenho coragem de assumir para as pessoas o meu eterno amor. O meu eterno amor. Eu não negocio na primeira briga ficar junto. Ah, vou deixar, é porque eu não casei, eu estou morando junto. Então, há uma mentira de que é mais fácil, dói menos. É a mesma coisa, a dor, a separação é a mesma. O casamento é até que a morte nos separe. Isso é o valor. Mas o costume é que o casamento é até quando eu quiser ou até quando você pisar no meu calo. Até quando eu não aguentar mais você. Até quando você engordar. Até quando você ficar careca. Até quando você perder todo o seu dinheiro. Eu não quero mais você. Você não me faz mais feliz. Você não me completa mais. O amor acabou. O amor acabou. Amor é uma decisão. Amor não é aquele foguinho que eu sinto quando eu sou adolescente ou nos primeiros meses de namoro. Isso é paixão. E a paixão tem o seu lugar. Dentro do casamento, dentro do amor, tem que ter paixão. Tem que ter aquele negócio que te deixa arrepiado de vez em quando. Mas não é um arrepio que te faz viver a vida junto. É o amor quem faz. Valor. Se eu falar para você sobre... Pode passar. Sobre fidelidade. O que é valor para você sobre fidelidade? Fidelidade. Pode ampliar a sua mente aí. Pode falar de casamento, pode falar de amigos. O que é um valor sobre fidelidade? Fala. Honestidade. Está do lado, não importa o que aconteça. Constância. Verdade, lealdade. O valor da fidelidade é não importa nada, eu sou fiel a você. Estou falando de amizades e de relacionamentos conjugais. Não importa se a pessoa mais linda do mundo se apresentar ao meu lado hoje e falar assim, eu quero me casar com você. A fidelidade diz não, porque eu já tenho um compromisso. Porém, o costume estabelecido nessa era é que fidelidade é até quando eu encontrar alguém melhor. É até quando eu encontrar uma mais novinha ou mais novinho. É até quando eu encontrar um amigo mais rico. Um amigo que pode me dar mais, que pode me dar mais contrapartida, que eu posso usufruir dessa amizade.
Quando eu falo sobre família com você, quando eu falo de família, o que você entende sobre valor? Família. Qual é o formato dela? Vai, gente. Formato. União, ok. Formato. Pai, mãe e filhos. Estão com medo, gente? Não? Tá. Valor é viver em família, homem, mulher e filhos. Ou por alguma fatalidade, ou só o homem com seus filhos, ou só a mulher com seus filhos, ou só homem e mulher, família. Isso é um valor bíblico. Porém, hoje a sociedade tem milhões de formatos. Tem homem com 2 mulheres e filhos, tem mulher com 2 homens e filhos, tem homem com homem e filhos, tem mulher e filhos. Porém, isso biblicamente não é valor, isso é costume. Isso é geração, isso é de agora. E o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer? Continuar nos valores, amando todo tipo de formato. Amando. Não significa concordando. Nós existimos para brilhar no mundo. E não temos que ter medo de andar na contramão do que é costume e tradição. Porém, as pessoas que vivem esses formatos múltiplos de família acham que nós é que vivemos a tradição. O costume antigo dos nossos pais. Não. O que está estabelecido é biblicamente estabelecido. E nós, me desculpa, nós vivemos aquilo que a Bíblia diz. Então, discordar, a gente pode discordar sempre, mas brigar por causa disso jamais. Respeito. O valor é que eu devo respeitar você e você deve me respeitar absolutamente. Digo o que sempre digo. Você pode pensar o que você quiser, mas falar não. Ouviu? Você pode pensar o que você quiser, mas dizer não. Por quê? Porque para você dizer, você tem que saber se eu vou me machucar com isso. Isso é respeito. Ah, mas pisou no meu calo, eu falo mesmo. Isso não tem nada a ver com valor bíblico. Isso tem a ver com um costume, com uma tradição onde eu não levo desaforo para casa. Mas Jesus, nos seus valores, ele nos ensina o seguinte: aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que tomou um tapa no rosto de um lado, deu o outro. Porém, o costume diz que eu te respeito até você me desrespeitar. Sim ou não, irmãos? Eu vou te respeitando, vou vivendo essa relação aí e tal. No dia que você gritar comigo, meu amigo, eu vou gritar com você muito mais alto. E vou te xingar de nome mais feio do que você consegue. Somos assim. Muitas vezes agindo pelo costume, não pelo valor. Serviço. Qual é o valor do serviço? É a satisfação em servir e dar. Porém, a sociedade tem ensinado que nós devemos ser satisfeitos somente sendo servidos e devemos reter tudo para nós. O outro, o que eu tenho que fazer com relação ao outro? Eu devo considerar o outro superior a mim mesmo. Isso é o valor. E o costume diz: jamais se rebaixe para ninguém. Passa por cima. Sobre a mulher, sobre a esposa. O valor é honrar a mulher, maridos. Honrar. Carregar no colo, chamar de princesa. Abrir a porta do carro. Dar a mão para sair. Honrar. Agradecer se chegou em casa, tem uma comidinha. Ou se você chegou em casa, tem alguma coisa diferente te esperando. Porém, o costume diz que a mulher precisa fazer tudo o que eu quero, o que eu preciso, a hora que eu quero, a hora que eu preciso. Isso é tradição. E acredite ou não, tem muitos homens que vivem essa
besteira. Mulheres, com relação ao seu esposo, qual é o valor? O valor é que a mulher seja submissa ao marido. E o costume diz, não preciso ser submissa a ninguém, ninguém me manda. Mas submissão não é mandar. Submissão é uma relação de parceria e um reconhecimento de autoridade, de liderança. Pais com relação aos seus filhos, o valor é não devem procurar a ira, não devem provocar a ira dos seus filhos. Pais, vocês não devem provocar a ira dos seus filhos. Mas porém, filhos, o valor está que você deve honrar os seus pais. O costume diz, o pai fala, eu faço o que eu quiser para o meu filho, do jeito que eu quero, porque eu sou pai, ele tem que calar a boca. E o costume também diz a respeito dos filhos, e que meus pais são de outra época e não merecem atenção e honra. Com relação ao dinheiro, o costume, o valor diz que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porém, o costume, a tradição diz que nem César nem Deus precisam do meu dinheiro. Para que pagar imposto? Olha aí, o povo fica andando de jatinho para cima e para baixo, fazendo guerra. Para que pagar imposto? Para que dar o meu dízimo? Olha a igreja lá, ar-condicionado, e fica toda confortável, cadeira boa, todo mundo tranquilo. Para quê? Não precisa. Tudo mentira, para poder esconder a paixão pelo dinheiro. Trabalho. O valor diz que nós devemos receber o fruto do nosso trabalho árduo. Porém, o costume e a tradição diz, joga na loteria. Ganha dinheiro fácil, enriqueça de hoje para amanhã. Passa a perna nos outros, faça o que você puder fazer para poder ficar rico, para poder ser bem financeiramente. Por fim, relacionamento com Jesus. O valor diz que o relacionamento com Jesus é pessoal, através da minha busca, que é diária. Sabe o que o costume diz e a tradição? Diz que é para ir para a igreja. Vai para a igreja. Ora na igreja. Lê a Bíblia na igreja. Reúne com o pessoal da igreja e ora. Não ora em casa, não. Ora só com o povo. Só faz de conta. Só vive no coletivo. Irmãos, nós precisamos resgatar os valores bíblicos da nossa vida e relacionamentos. Para a nossa vida e relacionamentos. Nossas ações devem ser baseadas nesses valores e não nos costumes. Isso é urgente. Eu tenho que olhar para dentro de mim e ficar perguntando, por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo do jeito que eu ajo? Por que eu tenho esse tipo de atitude aqui, aqui, aqui? Como filho, como pai, como empresário, como empregado, como cidadão, como cristão, como qualquer outra coisa, a maneira como eu ajo é valor bíblico ou costume do mundo? Costume da tradição social, tradição que está estabelecida, tradição humana. Eu preciso responder isso para que eu possa enxergar onde meu coração está. Então eu vou elencar alguns pontos rapidamente de como desenvolver os valores do reino. Enxergando então que o meu coração está repleto de costumes e tradições. Como então eu posso desenvolver valores bíblicos para a minha vida? Primeiro, persevere, é o que o texto diz no versículo 6. Continue a viver nele. Perseverança. Há uma desistência generalizada na nossa sociedade, irmãos. O patrão briga porque você quer sair. Falou um negócio diferente para você, você não aguenta mais. A mulher deu o primeiro piti no relacionamento, você já não quer mais estar casado. O homem chegou tarde um dia, o homem já está traindo. O homem está com perfume do colega de trabalho que deu um abraço, não é perfume de mulher que marca essa na sua camisa. Há um negócio que as pessoas desistem de tudo, nada é constante, não tem uma linha que a gente possa seguir. Um lugar para a gente ir. Persevera. Não desista de se relacionar com Jesus por causa das circunstâncias. As circunstâncias não podem dizer o quanto que você ama Jesus.
Porque se elas dizem o quanto que você ama Jesus, você não ama Jesus. Se são as circunstâncias que ditam o seu tipo de relacionamento com Ele, mais ou menos intenso, mais forte ou menos forte, todo dia ou não todo dia, de hora em hora ou não de hora em hora, se as circunstâncias ficam te alterando a cada dia, meu irmão, questiona esse tipo de relação que você está tendo com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Persevera, não desiste, permaneça, esteja junto com Deus, não negocie, busque com Ele, fala, Deus, quais são os seus valores que eu preciso aprender que eu não estou aprendendo? Enraize, irmão. Versículo 7 fala, enraizados. Primeiro, nós perseveramos, depois nós enraizamos. O terreno que nós escolhemos enraizar é o lugar que nos alimenta. Muitos de nós, irmãos, ouça bem aqui, muitos de nós estão enraizados em terrenos podres, sujos, nojentos, e ainda querem absorver alimentos puros, alimentos santificados, alimentos gostosos, querem gerar frutas boas. Se você está enraizado em terreno sujo, as suas frutas serão estragadas. Você não vai ter amigos, você não vai ter pessoas com quem contar, você vai ser sozinho. Arranque suas raízes desses terrenos tóxicos e enraize-se no Senhor Jesus, alimento puro e fortalecedor. Jesus deseja do fundo do coração do Pai, Ele deseja nutrir você com o melhor dessa terra, basta você escolher. E o melhor dessa terra não é muita grana, irmão. Não é não. O melhor dessa terra pode até ser muita grana, mas é um contentamento e uma paz que não se explica. Escolha se enraizar em Jesus. Olha para os costumes e olha para Jesus. Escolha por Jesus. Depois de enraizar, você será edificado. Edificados nele, versículo 7. Quando bem alimentados, nós somos automaticamente amadurecidos e crescemos. Irmão, dá uma olhada para você agora rapidinho. Vê o quanto que você cresceu no último ano na sua relação com Deus. Melhorou seu caráter, melhorou suas relações, último ano. Melhorou seus negócios, de repente, melhorou sua forma de fazer negócio, o quanto que você foi melhorado, o quanto que você cresceu, o quanto que você amadureceu nesse último ano. Se a resposta for não amadureci e não cresci, talvez o terreno que você esteja enraizado, o lugar que você esteja sendo edificado, seja um lugar tóxico, um lugar que não produz nenhum tipo de alimento para você. Próximo, firme a sua fé, e seja firme nela, firmado na fé, como foram ensinados, versículo 7. A fé que você recebeu de ensinamento, permaneça nela, firme nela, não deixe as circunstâncias alterarem o quanto que você crê no Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender que tudo o que nós vivemos é espiritual. Tudo. Cada circunstância, cada luta, cada momento é espiritual. Eu consegui um trabalho espiritual. É tudo, porque nós somos seres espirituais. Lembra que nós somos estrangeiros nessa terra? Lembra? Que nós não somos daqui, a gente está de passagem aqui. Então tudo deve ser encarado de maneira espiritual. Tudo é baseado na fé em Jesus, que nos é ensinado através do que aprendemos da Bíblia. Mas para que a gente seja firme na fé, você precisa se exercitar na fé. Por fim, transborde gratidão. Versículo 7, transbordando de gratidão. Um coração grato sempre transborda, irmãos. Um coração grato sempre influencia os outros. Você tem algum amigo que é grato? Que chega até te surpreende diante das circunstâncias difíceis? É alguém que é positivo, altruísta. Isso não é contagiante? Não é bom?
Da mesma forma, aquele coração de nhaca que tem, daquelas pessoas que ficam o tempo todo. Não dá uma agonia? Você não começa a ter um negócio ruim, porque a pessoa sempre para baixo, sempre não presta, sempre não dá? Se você está enraizado em Jesus, você precisa transbordar de gratidão, porque os valores que você segue e não os costumes que são estabelecidos sobre você te fazem viver em paz. Porque a sua fé ela não é baseada no que está acontecendo à sua volta, é baseada em alguém que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre será, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém grato é contagiante, o ingrato também, ninguém merece. O ingrato ninguém aguenta ficar perto. Sobre todas as coisas, em qualquer circunstância, transborde de gratidão. Não negocia Jesus, irmão. Não negocia Jesus. Não negocie os valores bíblicos de Deus para a sua vida. Não troque Jesus por qualquer coisa. Avalie, reavalie a sua vida e alinhe o que for preciso alinhar. É preciso coragem. É preciso coragem. Hoje, quais são as áreas da sua vida que você tem agido por costumes e tradições e não por valores bíblicos? Quais são as áreas do seu coração que você tem escolhido viver de acordo com a maré da vida? Hoje é hora de você ser resgatado. Ser resgatado para os princípios que são do alto para você. E não do que as pessoas dizem para você fazer ou deixar de fazer. Jovens, solteiros, solteiras, como é que tem sido o seu namoro? As meninas que você tem conhecido, os rapazes que você tem conhecido. Você tem se preservado para o seu marido, para a sua esposa? Ah, pastor, isso é muito antiquado. Não, isso é bíblico. E isso é saúde, inclusive emocional. Saúde emocional isso. Você se preservar para o seu futuro esposo, para a sua futura esposa, é saúde emocional. Eu garanto para você que faz bem para você. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber se esse é o homem da minha vida ou a mulher da minha vida? Você está casando para quê? Quais são as suas motivações? Para que você quer namorar? Para que você quer alguém do seu lado? Depois que você responde isso, eu posso dizer para você que tudo o que você precisa é do Senhor e quem completa tudo na sua vida é Ele. Então relaxe. Como é que você tem trabalhado? Como é que tem sido os seus negócios? Você é aquela pessoa que fica trocando cheque para não pagar imposto? Pastor, mas todo mundo faz isso, se não fizer ninguém sobrevive. É mesmo? Você está confiando em quem? Na sua força ou no Deus que te sustenta? Ah, pastor, eu estou ilegal aqui, então eu não pago os meus impostos. Todo mundo, não, ninguém paga os impostos, todo mundo que é ilegal aqui. Isso é injusto. Eu concordo, irmão. Concordo de um governo que dá um número para você pagar imposto e não te dá documento. Te dá um número para você pagar imposto e não te dá nenhum retorno. Eu concordo. Mas você anda por essas estradas aí, não anda? Tá tudo sinalizado, tem polícia, te protege, se você precisar de ambulância, tem. Então, é injusto, mas é justo, sabe? Tem coisa que a gente discorda, tem coisa que a gente concorda. Mas só porque todo mundo faz, você não vai fazer? Não, eu não ajo de acordo com todo mundo. Eu ajo de acordo com a palavra, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Falando em dar a Deus, como é que você tem sido na prática dos seus dízimos e das suas ofertas? Tem retido tudo para você? Aquilo que não é seu, você pega para você? Não, pastor, não tem sobrado. É porque você está confiando em você. Deus não quer a sobra, Deus quer o primeiro. Deus quer a primícia. Tenho ouvido cada experiência, irmãos, dessas áreas, que é impressionante o que Deus tem feito no coração das pessoas.
Tinha uma pessoa aqui que é membro dessa igreja que não estava dando dízimo há muito tempo. Situação financeira difícil. E aí compartilhou comigo essa semana, que 2 semanas atrás, acho que 3, que a gente pregou sobre, que eu preguei sobre dinheiro aqui, decidiu voltar a ser dizimista. Se comprometeu e pediu perdão para Deus para poder seguir em frente. E aí tinha $100 que ele tinha sacado que ia dar o dízimo. Sacou, ficou com aquele dinheiro na segunda-feira, passou a semana inteira para poder dar no domingo aqueles $100 que é do dízimo dele. O carro quebrou. Ele só tinha $100. Problemas financeiros, só tinha $100. Quer saber? Vou lá no mecânico. Eu só tenho $100. E o mecânico falou que era 1.000 e tralalá. Ele falou assim, eu vou dar esses $100, que aí pelo menos já dá uma entradinha pro cara, o cara vai fazer, eu vou tentar arranjar dinheiro. Aí não vou dar não. Esse dinheiro é de Deus. Aí seguiu a vida, com o carro quebrado. Seguiu a vida e não teve jeito, o carro quebrou mesmo. Levantaram o carro. E quando levantaram o carro, falou assim, não rapaz, não vai dar 1.200 não. É nada, eram 2 parafusos que estavam soltos aqui, eu já apertei, tá tudo certo, não deu nada não. Pode ir embora. Aí ele pegou $40 e deu pro cara. Eu disse, não, você não faz ideia o quanto que você me aliviou. 40 além do 100, tá? O 100 estava aqui ainda. No dia seguinte, a companhia dele ligou para ele, dizendo para ele que por 4 anos eles fizeram as contas erradas sobre o salário dele. Por 4 anos fizemos as contas erradas. Você tem na companhia para receber 4.000 e tralalá, irmão. Você pode dar um glória a Deus a isso? Isso é mesmo. Eu não quero te dar a ilusão, eu sempre fico com muito medo disso. Eu não quero te dar a ilusão de que quando você é dizimista, você vai receber 4 contos. Não quero te dar essa ilusão. Espera lá. A motivação nunca foi essa dele, sabe? A motivação era, eu preciso voltar a dizimar, e eu vou dizimar. É a decisão do coração. E antes dele dizimar em si, porque mudou o coração, Deus já começou a honrar. Deus já começou a falar assim, ei filhão, tá vendo? É uma atitude de fé, é uma atitude de fé, é uma atitude de fé, é uma atitude de fé. Como é que tem sido o seu coração? Onde que você está agindo? No seu casamento. Você já desistiu do seu casamento? Desistiu por quê? Essa é a mulher da sua vida. Esse é o homem da sua vida. É difícil? É. Mas se você separar e casar com outro, vai ser difícil também. Então fica com esse aí. Fica com essa aí que já está acostumado. Já tem os filhos. Já vai batendo um papo. Já tenta melhorar você. Não o outro. Tenta melhorar você. Porque isso é digno. Isso é honrado. Para de querer mudar os outros. Quais são os seus costumes? Que a Bíblia, que através do relacionamento com Jesus, Ele quer alterar. Tempo com Deus, você tem dado? Tempo com Deus. Pastor, estou na correria. Eu sei, eu também. Mas tempo com Deus é prioridade para nós. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para Ele mesmo sondar o nosso coração e nos transformar para a glória dEle. Quero te convidar a ficar em pé agora e derramar o seu coração diante do Senhor e pedir, Senhor, muda meu coração, muda minha vida. Me transforma, me melhora, me alinha a você. Alinha minha história à sua, alinha o meu coração ao seu. Vai falando para Deus, Deus, eu não quero agir por tradição, eu quero viver o reino. Eu quero viver para a sua glória. Pai, completa a sua obra em nós. Faz essa palavra alcançar o nosso coração de maneira sobrenatural, inconfundível. Que seja no teu espírito que a gente seja alinhado. E que a gente não haja pelas circunstâncias ou pela força da maré da vida. Mas que a gente louve o Senhor. Que a gente exista para a sua glória.
Eu tenho certeza que você ainda vai fazer grandes coisas no nosso meio, como o Senhor já tem feito. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela sua presença em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.